Bom dia, que bom que você veio. Agora fala de verdade com motivação, vai. Que desse jeito aí não convenceu não. Seja sincero, do jeito que você falou, a pessoa vai voltar? Bom dia. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Irmãos, quantos estiveram nas ministrações anteriores? Nós estamos numa série, né? O Sermão da Montanha. Hoje é a quarta parte. Em breve terminamos. Mas quantos estiveram aqui nas anteriores? Quem não estava em alguma, tem lá no YouTube ou Spotify. Primeira semana nós falamos sobre as bem-aventuranças, né? Lembrando que o Sermão da Montanha é um momento que Jesus, faz como um retiro, né? Vai para um monte e é um tempo de ensino, um tempo de direção. Então são palavras que Jesus está direcionando, preparando a igreja, preparando os discípulos. Então sim, vai ter algumas palavras duras, de certo modo, porque Jesus está preparando os discípulos, a igreja, né? Então a primeira semana nós falamos sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, de fato, irmãos, ela vem muito na contramão do mundo. Porque enquanto o mundo diz, você tem que vencer, você tem que ser o melhor, você tem que tirar vantagem, você tem que conquistar, Jesus vem aqui numa linha contrária, dizendo, bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que perde, aquele que é injustiçado, aquele que vão falar mal. Então, esse Jesus está classificando como aquele que é abençoado. Segunda parte, nós falamos sobre luz do mundo e sal da terra. Falamos sobre o que é ser luz, o que é ser sal, e a importância que tinha a luz e o sal naquele tempo, com os exemplos que Jesus usava, né, e aplicando para os dias de hoje. Semana passada, o Pablo continuou e falou sobre, Jesus não veio para abolir a lei, mas veio para cumpri-la, e mostrou alguns padrões, né, que na graça não é bagunçado, mas a graça ela eleva o nível, sim, de fato, de mostrar que só o fato de pensar, muitas vezes nós estamos pecando. E hoje eu quero continuar, nós vamos para Mateus 6, né? Começamos lá em Mateus 5. Hoje, a quarta parte, nós vamos falar sobre humildade e perdão. Olha para o seu irmão, eu sei que você não precisa disso, mas sempre aquele que não veio precisa, né? Mas fala, já que eu estou aqui, olha para o seu irmão, diz assim, já que você está aqui, abre seu coração para receber essa palavra, amém? Humildade e perdão. Quem é humilde aqui, irmão? Seja sincero, quem é humilde aqui? O fato de você levantar a mão, você já não é humilde. Eu sou humilde. Não, brincadeira. Vamos lá. Quero falar sobre humildade e perdão. Desafios. E semana que vem nós vamos terminar o capítulo 6, né? Nós vamos falar sobre preocupações da vida e tesouros do céu. E na próxima semana, prometo que terminamos, nós entramos em Mateus 7. E nós falamos, Mateus 7, nós vamos falar sobre, deixa eu lembrar aqui, sobre a árvore e os seus bons frutos, né? E também sobre o prudente e o insensato, aquele que constrói sobre a pedra, sobre a rocha, né? E terminamos. E daí Jesus desce do monte e segue a vida. Então tudo isso são ensinos para a nossa vida, amém? Então vamos falar hoje sobre humildade e perdão. Irmãos, primeira coisa, humildade é você fazer algo e sem esperar nada em troca. Humildade é você não esperar que você seja aplaudido. Então isso é um primeiro desafio. Quantas vezes nós estamos esperando algo? Eu estou fazendo, mas eu quero algo em troca. Amém? Vamos ler a Bíblia? Mateus capítulo 6. Quem trouxe a Bíblia aí, diga amém. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. Vamos ler, versão NVI, diz assim, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que estás nos céus. Versículo 2 até o 4. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, porém, quando você cuidar dos necessitados, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita. E versículo 4.
de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Então, primeira coisa, irmãos, quando começa aqui o texto de Mateus capítulo 6, Jesus ele vai ensinar 3 coisas aqui, né? Primeiro ele está falando sobre humildade na questão de ajudar pessoas. Aí ele vai entrar no sentido de oração e jejum também, já nós lemos. Mas o primeiro ponto nos ensina qual é a motivação de tudo aquilo que nós fazemos. Porque aqui diz que quando você for ajudar alguém, você não precisa tocar trombeta, você não precisa falar, eu fiz aqui e ninguém me aplaudiu, Sabe, irmãos, eu não estou dizendo aqui num contexto que você não pode publicar uma ação social, que você não pode publicar algo que está sendo legal, até para divulgação e conseguir mais pessoas. Aqui está falando sobre motivação. Qual é a motivação? Eu preciso mostrar que eu fiz, porque se ninguém vê que eu fiz, eu não fico satisfeito. É sobre isso. Então Jesus ele está condenando a atitude ou a motivação errada, no sentido de dizer, eu ajudo, mas eu ajudo porque eu tenho algo em troca, eu tenho reconhecimento. Se eu não tiver reconhecimento, eu não faço mais. Essa é a condenação que Jesus está trazendo aqui. Qual é a motivação do nosso coração? Se ninguém me reconhecer, eu não faço, aí virou um problema. Porque Jesus está dizendo aqui, não é em público que você vai fazer ou vai mostrar, mas é no secreto, e é no secreto que o Senhor nos recompensa. E ele diz o que? Aquilo que a sua mão esquerda faz, a sua direita não veja. Ou seja, o que isso está nos ensinando? Muitas vezes, irmãos, nesse mundo que nós estamos vivendo, onde nós queremos reconhecimento, queremos vantagem, muitas vezes nós fazemos o quê? Eu estou ajudando aqui, mas eu estou com a outra mão aqui com a selfie para mostrar que eu estou fazendo. Esse é o problema. Então Jesus está condenando isso, porque isso aqui, irmãos, quebra a humildade. Porque não estou sendo humilde, porque humildade é não querer reconhecimento. Humildade é não esperar nada em troca. Humildade é não esperar aplauso. E Jesus ele continua, vamos pular para o versículo 5 ao 7, ele vai entrar no mesmo sentido, na mesma direção de não esperar reconhecimento, ou não fazer algo para aplauso. Ele fala agora sobre a oração. Primeiro ele começa falando sobre ajudar o próximo, os necessitados. Agora ele fala sobre oração. Vamos ler do 5 ao 7? Tudo é continuação e a mesma direção que Jesus está trazendo aqui de ensino. Ele diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem o quê? Vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios. Gentios são aqueles que não conhecem a Deus, não são filhos. Pois eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Então, irmãos, aqui há um ensino, mais uma vez, Jesus valorizando o secreto e não valorizando a performance ou o aplauso. Aqui, quando ele entra no sentido de oração, ele diz, quando você for orar, você não tem que ficar mostrando, estou orando, orei 2 horas hoje, você viu que eu orei? Não é isso. Jesus está mostrando que não é a recompensa dos homens que vale, não é o aplauso dos homens que vale, mas é o que? A recompensa de Deus. E é no secreto que a recompensa de Deus acontece. Então Jesus está mostrando aqui, irmãos, como eu falei, desde das bem-aventuranças, Jesus está mudando aqui a questão de valores. Enquanto o mundo valoriza algumas coisas, o reino de Deus valoriza coisas totalmente contrárias. Enquanto no mundo você tem que ser o primeiro, tem que ser o vencedor, no reino de Deus aquele que perde a sua vida ganha, aquele que é o último vai ser o primeiro, aquele que se humilha é exaltado. Então no reino de Deus as coisas são contrárias. Então aqui Jesus está mostrando o nível de oração, que, qual que é a motivação que você faz? Por que você vem para a igreja? Por que você participa de um ministério? É para que alguém possa te dar parabéns? E Jesus está dizendo, isso está errado. Não é essa a motivação, porque a motivação tem que ser no secreto. Na verdade, nós mostramos a nossa intimidade com Deus muito mais no nosso secreto do que na vida onde todo mundo vê. Na verdade, a nossa intimidade, a nossa intensidade no secreto, ela tem que ser muito maior do que aquilo que as pessoas veem. Então Jesus, ao mesmo momento que ele está ensinando sobre ajudar o próximo, ele está falando sobre oração no mesmo sentido. Qual é a motivação do nosso coração? E ele continua, ele vai aprofundando mais. Agora ele vai entrar no ponto de falar sobre o jejum.
E mesma coisa sobre ajudar pessoas, mesma coisa sobre orar, ele vai falar sobre o jejum. Vamos ler? Versículo 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como dos hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. E o seu Pai que vê em secreto, faz o quê? O recompensará. Irmãos, aqui mais uma vez Jesus está ensinando algo. Qual é a recompensa que nós esperamos? A do pastor, do líder, de um amigo? Parabéns, nossa, estou orgulhoso de você. Ou é a recompensa de Deus? Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, talvez não tão igual aqui, mas a gente é aquele, nossa, está difícil, hein? Essa semana inteira eu orei. Alguém te perguntou? Mas você tem a necessidade de falar que você está fazendo algo. E é sobre isso que Jesus está falando. Nossa, essa semana foi difícil, hein? Entrei num tempo de oração, você não sabe, estou orando das 3 às 5 da manhã. Você conta para todo mundo. Qual é a motivação que nós temos na oração? Nossa, você viu minha cara? Estou assim porque, faz 2 dias que eu não estou comendo açúcar. É difícil. Irmãos, a Bíblia não condena você falar que jejuou. Porque às vezes num ambiente, sei lá, alguém te oferece algo, não, obrigado. Não, come aí. Não, obrigado, estou propósito. Acabou. A Bíblia não condena isso. Porque às vezes as pessoas confundem também que eu não posso falar, tem que fingir que não. Não. Para pessoas maduras, falam, não, estou no propósito. Também acabou. O que a Bíblia está condenando aqui é dizendo, nossa, Renato, obrigado, eu queria tanto esse bolo que você está me oferecendo, mas você viu, eu estou sofrendo, cara, estou sem comer faz 3 dias. É isso que a Bíblia condena. Porque é sobre isso que Jesus está apontando, sobre a humildade, irmãos. Ao ajudar o próximo, tanto ao ajudar o próximo, tanto na oração, tanto no jejum, não é para os homens que nós fazemos, mas é para Deus. E Jesus, quando ele está no Sermão do Monte, ele está ensinando sobre essa profundidade. Qual é a motivação? Sabe por quê, irmãos? Olha, o seu irmão diz assim, se você está fazendo porque você espera algo do irmão, o dia que você não receber aplauso, você para. Qual é a motivação do nosso coração? Então, tanto na ajuda dos necessitados, tanto na oração, tanto no jejum, Jesus está nos dando uma direção do quê? Qual o propósito? Ele está chamando a atenção para o reconhecimento. O que nós esperamos? Porque tanto nos 3 aqui, Jesus está dizendo que a recompensa vem no secreto. Mas muitas vezes nós temos a necessidade de demonstrar ou mostrar o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque se as pessoas não souberem que eu orei, se as pessoas não souberem que eu jejuei, se as pessoas não souberem que eu ajudei tal pessoa, eu não vou ficar em paz, eu não vou me sentir bem. E Jesus está condenando isso. A grande questão é, por que nós fazemos, irmãos? Por que eu toquei aqui? Porque você não sabe que eu fiquei 3 horas por dia estudando. E não fez mais que obrigação, né, Pablo? Brincadeira. Mas, irmãos, às vezes a gente sente a necessidade de ter reconhecimento. E humildade nada mais é você abrir mão do reconhecimento. Não importa se você não tiver aplauso. Mas será que a gente está tão bem assim, de não ser reconhecido e está tudo bem? Seja sincero, não responda, não levante a mão. Mas seja sincero, está tudo bem para você se você não for reconhecido? Está tudo bem para você se ninguém te der parabéns? Está tudo bem para você se ninguém reconhecer o seu talento, ou reconhecer a sua habilidade, ou reconhecer a sua disposição? Será que está tudo bem para nós? A grande questão, irmãos, Jesus está nos ensinando a viver uma vida no secreto. E a vida no secreto vai refletir a nossa vida em público. Não é a vida em público que vai refletir a vida no secreto, mas é a vida no secreto que reflete a nossa vida em público. Ou seja, é de dentro para fora. Aquilo que eu sou no meu relacionamento com Deus é o que eu vou ser no relacionamento com as pessoas. E Jesus está aprofundando isso. E é interessante que aqui ainda em Mateus 6, ele só vai aprofundando mais, até chegar no final lá de Mateus 7. E aí depois disso que ele está mostrando sobre motivação do coração, sobre onde nós queremos chegar, o que nós esperamos, o que nós queremos. Aí ele entra na oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, irmãos, é verdadeiramente uma oração de renúncia. Porque enquanto o mundo está te ensinando a orar, pede, você vai ter tudo o que você quer. A oração do Pai Nosso é renúncia.
E a oração do Pai Nosso, irmãos, muito crente critica, né? Porque você olha como uma reza. Mas a oração do Pai Nosso não tem que ser uma reza. A oração do Pai Nosso, Jesus está te ensinando princípios que devem conter na sua oração. Vamos ler? Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Vocês devem orar assim. Jesus está ensinando como deve ser uma oração. E mais uma vez, irmãos, Jesus não está ensinando uma reza. Jesus está ensinando princípios e aquilo que precisa conter na sua oração. Já eu explico. Pai nosso, então você deve orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixem cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então o que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Alguns princípios dessa oração. Rapidamente, não dá tempo para a gente falar só sobre a oração do Pai Nosso. Fica para uma próxima ministração. Mas rapidamente, para a gente continuar o sermão, eu quero entrar em alguns pontos aqui. Jesus, ele mostra algumas coisas, princípios que precisam conter numa oração. E se a sua oração não contém algo desse tipo, é tempo de reavaliar. Se você está fazendo uma oração ou só uma petição. Primeiramente, ele diz, Pai Nosso que estás no céu. Primeira coisa que precisa conter na nossa oração, reconhecimento de quem é Deus. Se você não reconhece Deus como Pai, a sua oração já não tem valor. Jesus nos ensina que a primeira coisa que precisa conter na nossa oração é reconhecimento de quem Deus é para nós. Pai nosso que estás no céu, é um reconhecimento. Não tem como viver uma vida com Deus se nós não reconhecemos Ele como Pai. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, ele diz, santificado seja o teu nome. Se você não reconhece a santidade de Deus, irmãos, nós não somos santos porque nós somos bons, nós somos santos porque Deus é santo e Ele nos santifica. Então, se nós não reconhecemos a santidade de Deus, a nossa vida com Deus, a nossa oração também não tem valor. E Jesus está ensinando princípios de profundidade sobre quem Deus é. E a nossa oração, se nós não temos primeiro o reconhecimento da grandeza, da autoridade de Deus, da adoração, a nossa oração não tem sentido. Porque oração não é petição, irmãos. Oração não é uma reza, algo decorado, onde eu falo, cumpri o meu papel, rezei, fiz o meu papel, está tudo bem. Não, oração é relacionamento. Mas oração também você precisa entender que oração não é monólogo, onde só você fala. Oração é um diálogo, onde tem uma conversa. Muitas vezes a sua oração é aquela que você fala, mas na hora que é para ouvir Deus, boa noite, amém, tchau. Por que será que Deus nos deu uma boca e dois ouvidos? Acho que é para a gente ouvir mais e falar menos. Mas muitas vezes a gente fala muito e ouve pouco. Então, primeiramente, se a gente não reconhece quem Deus é, que Ele é Pai, que Ele é grande, que Ele é poderoso, e não reconhecemos a santidade dEle, não faz sentido ter uma oração. A terceira coisa que Ele nos ensina diz, venha o teu reino. Quando eu clamo para vir o reino de Deus, isso representa anseio. Se eu não anseio pela presença de Deus, a minha oração perde valor. Porque qual que é o anseio de um filho? Ver o pai. Um filho realmente que ama o pai, ele quer muito mais a presença do pai do que o presente que o pai pode dar. Um filho que fica longe do pai, quando ele vê o pai, ele não fala, cadê meu presente? Um filho que valoriza o pai, quando ele vê o pai, ele fala, estava com saudade, eu queria o seu colo, eu queria o seu abraço. Então, irmãos, se não tem anseio na nossa oração, também perde valor. Será que a nossa oração tem anseio de querer a presença de Deus, de querer ter um relacionamento com Deus? Ou a nossa oração é só uma oração de petição? Deus me dá, porque se não der eu fico triste, eu vou embora. Então a terceira coisa que precisa ter na nossa oração, olha para o seu irmão, diz anseio. A quarta coisa que nós vemos aqui, Jesus diz o quê? Ele ensinando nós como devemos orar, diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, quando eu declaro, seja feita a tua vontade, isso é uma oração de renúncia, porque a minha vontade não tem valor, a minha vontade não vale. Se a vontade de Deus não é feita, o que adianta a minha vontade ser feita? Agora seja sincero comigo, irmãos, na nossa oração,
contém mais o pedido da vontade de Deus ser feita ou a nossa vontade de ser feita? Seja sincero, não precisa responder, mas pensa no seu lugar. Quando você ora, é mais pedindo que a sua vontade seja feita ou que a vontade de Deus seja feita na sua vida? Porque, irmãos, quando nós oramos, Pai, seja feita a tua vontade, assim como na terra e no céu, eu estou declarando que a minha vontade não importa mais. Isso é uma renúncia. Eu estou dizendo, Deus, não ouve, eu sou falho, meu coração é falho, não faz o que eu estou pedindo, porque muitas vezes eu sou falho, mas faça a tua vontade. Irmãos, não precisa me responder, mas seja sincero, qual foi a última vez que você orou falando, Deus, faça a tua vontade, não a minha? Porque muitas vezes, irmãos, nós vivemos como filhos mimados, onde se não fizer a minha vontade, eu vou ficar chateado e eu não quero mais. É por isso que relacionamentos terminam, é por isso que casamentos terminam, é por isso que filhos não honram os pais. Por quê? Porque nós aprendemos a viver a nossa vontade. Se a minha vontade não é feita, nada vale. Então Jesus está nos ensinando que algo que precisa conter na nossa oração diária, na nossa devoção com Deus, na nossa intimidade, é a vontade de Deus vale mais que a nossa vontade. Por que muitos desistem de Jesus? Não é porque Jesus está fazendo a vontade dele, é porque Jesus deixou de fazer a sua vontade. Consequentemente, fazendo a vontade dele, claro. Irmãos, a gente devia ficar feliz quando Jesus faz a vontade dele. Mas infelizmente nós estamos vivendo uma sociedade doente, onde a vontade de Deus não importa, o que importa é a minha vontade de ser feita. Jesus continua dizendo o quê? Quinto, dai-nos hoje o pão de cada dia, o pão nosso. Isso fala sobre provisão, tanto espiritual quanto também natural. Quando eu declaro, dai-nos hoje o pão, quem é o pão? Quem é o pão do céu, que desceu do céu? Quem é o pão? É Jesus. Quando eu declaro, dai-nos o pão de cada dia, nós estamos declarando, tu és a nossa provisão. Tu és a nossa provisão na alma, tu és a nossa provisão no espírito, tu és a nossa provisão no físico, tu és a nossa provisão. Será que nós estamos dispostos, irmãos, a orar e declarar que Jesus é a nossa provisão até quando não tem nada? Porque é nesse momento que nós precisamos de provisão? Ou nós estamos acostumados a viver uma vida abundante, onde tudo dá certo? Irmãos, eu não quero te frustrar, mas Jesus, ele não veio para fazer a sua vontade. Hoje tem muita gente dizendo assim, eu determino, eu reivindico, eu declaro, Jesus vai fazer. Se não tiver propósito, Jesus não vai fazer. Não é a nossa vontade que importa, é a vontade de Deus que importa. Mas nós vivemos um tempo que nós não sabemos ouvir não. E se Jesus falou não, estou emburrado. E aí quem te diz que Jesus vai fazer tudo o que você pede? Aonde está escrito isso, que Jesus vai fazer tudo o que você pede? Será que nós estamos aprendendo errado, irmãos? Aonde está escrito que Jesus vai fazer tudo que eu quero e tudo que eu peço? Semana que vem nós vamos falar, né, sobre a continuação, mas quando diz o quê? Né? Buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. O que são essas coisas? Lê o texto. Comida, roupa. Aí a gente distorce o texto e diz o quê? Todas as coisas. Que todas as coisas? O que eu quiser, carro, casa. Não é isso que Jesus diz. Muitas vezes nós conseguimos ou queremos, de alguma forma, colocar a palavra no sentido que encaixa para mim, para que eu me sinta bem. Mas de fato, o que Jesus está dizendo? Ele continua, né? Sexta coisa que precisa conter na nossa oração, ele diz o quê? Perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos ofende, a quem nos causa um dano. Essa referência, a gente pode falar aquilo que Jesus ensina, à medida que você mede, você será medido, né? E à medida que você perdoa, você será perdoado. Irmãos, será que se depender, e a Bíblia ensina isso, que se você quer ser perdoado, perdoa? Será que nós somos perdoados? Porque a Bíblia diz, assim como eu perdoo, então me perdoa. Será que eu perdoo meu irmão? Porque muitas vezes, irmãos, a gente diz assim, eu quero perdão de Deus, mas eu não quero perdoar meu irmão. Há uma incoerência nisso. Eu quero ser perdoado. Quem quer ser perdoado aqui? Mas daí alguém pisa na bola com você. Aí você quer condenação, aí você quer acusação. A Bíblia diz o quê? Perdoa as nossas ofensas assim como nós temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Aqui nos ensina uma lição. Você só vai receber aquilo que você dá. Às vezes a gente está querendo algo que a gente não está disposto a dar.
Jesus nos ensina que se você quer ser perdoado, você precisa aprender a perdoar. Você precisa resolver a sua vida. Então tem que ter perdão. Não tem como ter uma vida com Deus se não tiver perdão. O 7º diz: não deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que isso representa, irmãos? Olha, o seu irmão diz assim: livramento. Ele nos livra, irmãos, de tentações quando nós estamos íntimos, dependentes dele. E também ele nos livra, irmãos, de todo mal. Coisas que às vezes você nem vê, mas Deus está nos guardando. Mas, irmãos, quando nós falamos de tentação, não é vencer porque eu sou forte, eu consigo. É você reconhecer que você é fraco. E se Jesus não estiver com você, você vai cair. E o diabo, assim como foi lá em Mateus 4, ele nunca vai te oferecer o que você não gosta. Ele vai te oferecer o que você gosta, o que você precisa. O que ele oferece para Jesus? Se realmente é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus estava quantos dias sem comer? 40 dias, 40 noites. Ou seja, o diabo ele oferece algo que é uma necessidade naquele momento. E não é diferente na nossa vida. Mas como que nós vencemos? Dependendo de Deus. Não é na nossa força, nós não conseguimos. Então, a oração também nos ensina a viver e reconhecer o livramento de Deus. Não é na nossa capacidade. Não é que nós somos bons. Não é que nós conseguimos. E por último, ele diz o quê? Teu é o reino, o poder e a glória. Não tem oração se não tiver adoração. Repita isso comigo. Não existe oração se não tiver adoração. Teu é o reino, tua é a glória. Se não reconhecermos a grandeza e quem Jesus é, irmãos, a nossa oração não passa de uma repetição, de uma reza, de uma fala bonita. Então Jesus está nos ensinando a 8 situações aqui que eu levantei sobre o que precisa conter na nossa oração. E diante disso, irmãos, continuando o texto, vamos aprofundar um pouquinho mais para finalizar a palavra. Hoje eu vou terminar, eu vou enxugar um pouco porque à noite tem batismo. Versículo 14, Mateus 6, 14 e 15. Jesus nos ensina algumas condições, irmãos, sobre viver uma vida com Deus. Mateus 6, 14. Capítulo 6, 14. Versículo 14 e 15. Pois se perdoarem os pecados, ou as transgressões, ou as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas ou as transgressões de vocês. Irmãos, aqui é muito sério. Aqui nos ensina uma lição. Às vezes a gente quer receber a graça de Deus, mas não quer ser gracioso com o irmão. Lembra que nós ouvimos lá no primeiro dia no Sermão da Montanha sobre as bem-aventuranças? Sobre ser pacificador? Sobre ser misericordioso? Porque é isso que nós recebemos. Então, irmãos, não tem sentido eu querer o perdão de Deus se eu não estou disposto a perdoar meu irmão. Você consegue compreender isso? Não faz sentido eu querer o perdão de Deus onde eu não mereço. Alguém merecia o perdão de Deus aqui? Se eu não estou disposto a perdoar meu irmão. Nós precisamos ter essa sensibilidade, irmãos. Depois nós vamos ler Mateus 7, 1 e 2, diz o que? Sobre não julgar para não ser julgado. Porque ele diz que da mesma forma que nós julgamos, nós também seremos julgados. A medida que nós usamos, também será usada para conosco. Irmãos, se der tempo eu vou falar isso lá quando eu falar Mateus 7. Mas eu vou adiantar aqui porque eu acho que eu não vou falar sobre isso lá. Mas Jesus não está condenando você julgar. Porque a Bíblia ensina que nós devemos julgar segundo a reta justiça, aquilo que é correto. Não está errado eu julgar diante de uma coisa certa. O que Jesus está condenando aqui é a hipocrisia do quê? Eu quero tirar o cisto do olho do meu irmão, que é algo pequeno, mas eu não tiro a trave que está no meu olho. Eu quero criticar o pecado do meu irmão, mas o meu pecado é maior. É isso que Jesus está condenando. E ele diz que a medida que você julga, a medida que você mede, essa será a medida contra você também. Então o que nós estamos aprendendo aqui? Que aquilo que eu dou é o que eu recebo. Quantos querem o perdão de Deus aqui? Agora não precisa levantar a mão. Quantos perdoam na mesma medida que querem o perdão de Deus? Entende? É sobre isso. Nós somos muito bons em querer ser perdoado. Coitadinho do Douglas, coitadinho do irmão. A gente precisa tanto de Jesus. Mas quando o meu irmão peca, será que eu sou o primeiro a abraçar ou sou o primeiro a apontar o dedo? Sem vergonha.
hipócrita, mentiroso? Ou será que eu sou o primeiro a abraçar, amar e perdoar? Porque na mesma medida do que eu dou é o que eu recebo. Amém? Irmãos, humildade é expressar Jesus. Humildade, irmãos, é a gente viver como Jesus vivia. Jesus, irmãos, vem e lava os pés dos discípulos. Jesus não vem para ser servido. Jesus não vem para ser servido, ele vem para servir. A chave de uma vida abençoada, irmãos, é ser humilde. A vitória está na humildade. Sabe, às vezes a gente acha que vencer é conquistar, é ter poder, é ter autoridade. Mas na verdade vencer é muitas vezes se doar, é perder, é se parecer com Jesus. Por que as pessoas têm dificuldade de ver Jesus como rei? Por que as pessoas têm dificuldade de ver Jesus como Messias? Porque eles esperavam alguém poderoso, alguém intocável, um rei que ninguém tinha acesso. Mas de repente vem um homem humilde, que está no meio da multidão, que come na casa dos pecadores. Falei, não, esse não é o rei não. Um rei não faz isso. Mas Jesus vem para mostrar que o reino de Deus é diferente desse reino. Posso ouvir um amém? Ou seja, a falta de perdão trava a sua vida. Fala isso para alguém. Da mesma maneira que a falta de perdão trava a sua vida, fala para ele assim: o perdão libera a sua vida. Eu já estou encerrando, irmãos, mas eu queria rapidamente falar um ponto sobre o perdão. Irmãos, não perdoar, talvez você já ouviu essa frase, mas não perdoar é você tomar o veneno e esperar que a pessoa morra no seu lugar. Irmãos, quando você não perdoa alguém, não é a pessoa que te cometeu um erro, te prejudicou, que está sofrendo, é você. A falta de perdão é você carregar um defunto nas suas costas. A falta de perdão é você travar a sua vida. E onde você estiver, aquela pessoa está com você. Eu já disse isso algumas vezes. Mas a falta de perdão é você parar de viver. Ao ponto de onde você estiver, aquela pessoa está com você. Você está com o coração tão amargurado, tão triste com aquilo que aconteceu, que onde você está, aquela pessoa está com você. Você vai viajar para descansar, mas ela está na areia da praia com você. Você está tomando água de coco lá, mas ela, por que ele fez isso aquele dia? Você está sofrendo lá e ela está do seu lado. Você vai tomar banho, ela está com você. Você vai deitar, ela está com você. Você vai assistir TV, ela está com você. Por quê? Porque você não resolveu a sua vida. A falta de perdão trava a sua vida, irmãos. A falta de perdão é você não viver uma vida resolvida. E quando nós estamos aqui falando da oração Pai Nosso, que por exemplo fala, perdoa assim como eu perdoo, aqui há algo poderoso. Porque muitas vezes nós estamos esperando algo que nós não estamos dispostos a fazer. Muitas vezes nós queremos os direitos, mas não queremos os deveres. Nós vivemos uma sociedade doente, por quê? Porque é uma sociedade que quer ser beneficiada, quer receber tudo, mas não está disposta a fazer nada. Esse é o problema. Mateus capítulo 18, não vou ler para ganhar tempo, mas do versículo 23 ao 35... Vou ler alguns versículos. Não vou ler tudo para ganhar tempo. Mas Mateus 18, do versículo 23 ao 35, ele conta uma história. Vou ser breve. Mas sobre um rei que perdoa o seu servo, mas um servo que não está disposto a perdoar o seu conservo. Olha que interessante, esse texto chama a parábola do servo impiedoso. É interessante que esse texto diz que quando aquele servo chega diante do seu senhor, né, ele diz o quê? Que ele devia 10.000 talentos. Talento na Bíblia, traduzindo, o talento ela era equivalente a 35 quilos de prata ou de ouro. Amém? E um talento, 35 quilos, valia mais ou menos em torno de 100 denários. Esse homem devia para o seu senhor 10.000 talentos. Depois você faz a conta aí, 10.000 talentos. Cada talento tem 35 quilos. Quanto que ele devia? Ou cada talento tem 100 denários. E aquele homem, diante do seu senhor, ele se prostra, pede perdão. E aquele senhor perdoa ele, sim ou não? Depois você lê esse texto com calma. Mas saindo de lá, aquele servo vai para a rua e encontra seu conservo, que devia, repita comigo aí, 100 denários. Aliás, corrigindo, 100 denários é que ele devia. Um talento tinha 6.000 denários, tá? Falei errado. 6.000 denários um talento. Depois confere aí. 6.000 denários. Um talento. E esse homem que foi perdoado de
todo esse valor de 10 mil talentos, cada talento 35 quilos ou 6 mil denários, recorrigindo, ele chega na rua, foi perdoado, está feliz da vida, ele encontra um conservo que devia para ele quanto? 100 denários. Não dava nenhum talento. E o que ele faz? Ele foi impiedoso, me paga agora. Faz o cara passar vergonha. O cara se implora, cai de joelho, porém ele não perdoa e cobra aquela dívida. Irmãos, isso é uma incoerência. E muitas vezes a gente vive dessa forma. Eu quero perdão, eu quero ser beneficiado, eu quero ser abençoado, mas eu não estou disposto a perder, não estou disposto a perdoar. E essa parábola, ela nos ensina muito bem essa história. Porque muitas vezes, trazendo essa vida com Deus, o nosso Senhor, nós devíamos, vamos considerar desse jeito, 10 mil talentos. Mas o Senhor veio, pagou o preço na cruz, morreu por nós e pagou todos os nossos pecados. Aí tem um irmãozinho que deve 100 denários, não dá nenhum talento. Não dá nem 10% de um talento. E de repente, a gente quer cobrar de uma forma impiedosa. Talvez você fale, que absurdo isso. Mas seja sincero, quantas vezes nós estamos vivendo desse jeito? Quando a gente erra, tem a graça, né? Tem a misericórdia. Mas quando o irmão erra, pecador, miserável. Jesus está nos ensinando aqui um equilíbrio. Muitas vezes a gente quer tanto perdão, mas a gente não está disposto a perdoar. E a questão do perdão é tão séria, irmãos, tão séria, que eu quero finalizar lendo Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, a banda pode subir. Mateus 5, 23 e 24. Diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, não precisa nem ser você contra ele, também, mas se alguém tem algo contra você, ele diz o quê? Deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Irmãos, a questão de corrigir, ter uma vida bem resolvida é tão séria, que Jesus aponta, e Jesus ensina muito sobre dinheiro. Semana que vem, quando falamos dos tesouros dos céus e sobre preocupações da vida, nós vamos ver que ele enfatiza muito sobre dinheiro. Mas é tão sério ao ponto de ele dizer: pare a sua oferta agora, resolva a sua vida primeiro, depois você vem sobre o altar e entrega a sua oferta. Ele diz: se tem alguém contra você, para. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós acostumamos viver fingindo que está tudo bem. Não, Jesus não nos chamou para ver se está tudo, fingir que está tudo bem. Resolva os problemas, peça perdão, libere perdão, resolva a sua vida. Irmãos, não dá para a gente viver fingindo que está tudo bem. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde ficou fácil resolver problema. Porque você está chateado com o irmão, você fala: Deus mandou. Que Deus mandou? Seja homem e fala: eu estou triste. A gente coloca na conta de Deus aquilo que está no nosso coração. Ai, Deus falou, Deus mandou. Irmão, seja verdadeiro. Eu estou saindo, Renato, porque eu não estou feliz com você, eu estou bravo com você. Ah, não, agora Deus mandou, eu estou indo para isso porque Deus mandou. Irmãos, você quer, está tudo bem, você tem o seu direito. Mas para de colocar na conta de Deus o que não foi Deus. É isso que Jesus está dizendo: pare, não leva a sua oferta. Às vezes a gente quer comprar Deus. Eu estou dando a minha oferta, eu estou sendo abençoador. Ei, não é isso que Deus mais espera. Isso é importante, isso mostra a sua adoração, isso mostra o seu coração. Mas não é sobre isso, irmãos. Jesus está dizendo aqui: se tem algo para ser resolvido, resolva a sua vida. Sabe por quê, irmão? Se a sua vida não estiver resolvida, a sua vida trava, nada vai para frente. Então nós precisamos ter equilíbrio, sensibilidade. A importância do perdão é tão grande que Jesus diz: pare de querer ficar fazendo, fingindo que está tudo bem. Resolva primeiro, depois você faz. E quando Jesus está dizendo aqui sobre o altar levar a oferta não é só dinheiro. A oferta é o seu tempo de adoração aqui no ministério. A sua oferta é no staff. A sua oferta é pregando. A sua oferta é abrindo a igreja. A sua oferta é dando oferta e dízimo também. O que Jesus está nos ensinando? Muitas vezes eu estou servindo, mas virou piloto automático. Eu faço porque eu me sinto bem. Eu faço porque eu quero ser reconhecido. Eu faço porque, volta lá no início da palavra, porque é bom, eu me sinto bem. As pessoas me elogiam. Mas não é sobre isso a vida com Deus. A vida com Deus é muito mais intensa.
E é isso que Jesus está nos ensinando. Nesse texto, irmãos, quando Jesus diz: se tem algo contra você, alguém contra você, para de viver fingindo que está tudo bem, vai lá e resolve. Irmãos, eu vou ser sério para vocês, é algo que eu aprendi na minha vida. E demorou, custou, e eu perdi muito para isso. Eu era muito imaturo. Muitas vezes, quando falavam mal de mim, eu ficava triste, fechava meu coração, bloqueava a pessoa na minha vida, mas eu continuava preso. Eu aprendi a perdoar, mas perdoar de verdade, onde muitas pessoas, se possível, melhor ainda, reconciliar e ser amigo. Sabe, irmãos, quantas vezes você fecha seu coração e você travou a sua vida, e você para de viver, você para de prosperar, você para de crescer. Então Jesus está dizendo, não é fazer de qualquer maneira, chegar e apresentar e está tudo bem, o importante é fazer. Não, não é isso. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma geração que é muito fácil resolver problema. É só pôr na conta de Deus. Deus mandou, Deus falou, Deus pediu. Sabe, irmãos, absurdo. Eu já vi gente chegar em aconselhamento e falar: eu estou separando porque Deus mandou. Irmãos, pare de colocar na conta de Deus aquilo que é a sua vontade. Pare de colocar na conta de Deus aquilo que você quer. Seja verdadeiro, você tem o direito, você tem livre-arbítrio. Fala, eu quero isso, pronto. Você tem o direito, mas pare de colocar na conta de Deus. É por isso Jesus, quando ele diz: se tem algo para ser resolvido, irmãos, pare tudo, resolva. Sabe por quê? A gente criou um problema, a gente sabe fazer. E muitas vezes a gente está pregando, a gente está tocando, a gente está servindo, a gente está fazendo o nosso melhor e com excelência, mas nós esquecemos que tem algo que não foi resolvido de verdade. Eu não estou dizendo isso para você parar de fazer, porque também é muito cômodo você parar de fazer, se isolar e viver sozinho. Eu estou dizendo isso porque o Senhor nos chamou, não só hoje, todos os dias, para a gente resolver a nossa vida. Irmãos, diante de situações, às vezes os irmãos vêm para mim: você viu que absurdo que fizeram? Eu falei: o que você está fazendo? Você está criticando ou você está orando pela pessoa? Sabe, irmãos, a gente precisa mudar o nosso coração. Esses tempos atrás aconteceu algumas coisas no futebol com os irmãos, e o que eu mais vi foi gente apontando o dedo: olha isso. Mas quanto que a gente parou para orar? E eu estou dando um exemplo de vários que acontecem por aí, porque a gente é muito bom para criticar. E muitas vezes, irmãos, eu confesso, eu já fiz muito isso. Sem querer a gente torce para dar errado, para falar: eu estava certo, viu? Eu falei. Muitas vezes a gente gosta disso. A gente gosta de estar certo, a gente gosta de ter razão, a gente gosta de querer ter o reconhecimento. Eu falo isso para mim primeiro, irmãos. Sabe, para você talvez você está apontando o dedo para algo, mas o que é tão diferente do seu pecado? Às vezes a gente gosta de apontar um pecado exposto, né? Um pecado que escandaliza, um pecado que trouxe vergonha. Mas e o seu pecado que muitas vezes está escondido? O seu pecado que virou de estimação e você não conta para ninguém? Então é tempo, irmãos, de nós termos compaixão, empatia. Não é viver no pecado. Jesus não nos chamou. Jesus nos chamou para ser santificado, como diz a Bíblia. Mas nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém também, irmãos. Esses dias eu estava com um casal, e um casal estava contando algumas situações da vida deles. Inclusive até a família não vai mais na igreja, porque falou: eu estou cansado de igreja, fui muito frustrado em igreja. Aí a grande questão, irmãos, é quando entra um pecador na igreja, ou alguém que está na igreja, pode ser até um líder, e peca, qual é o nosso papel? Apontar o dedo e falar o que o diabo já está falando, ou a gente amar, abraçar? Não estou dizendo que você tem que passar a mão no pecado, mas estou dizendo aqui, a gente tem que ser o primeiro a amar, porque é isso que Jesus faz. Jesus, ele é criticado, sabe por quê? Porque ele ia na casa do pecador. Jesus é criticado porque ele estava no meio da multidão. Os fariseus eram intocáveis, os fariseus eram os santos, aqueles que arrotavam santidade. Mas Jesus era aquele que estava no meio dos gentios. Quero orar com vocês nesse momento, irmãos, a gente colocar nossa vida diante de Deus, diante desses ensinos que o Senhor tem trazido sobre a igreja nesses dias. Feche seus olhos.